Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Esse é o nosso 6º programa da série especial do TV Brasilagro, que discute a consolidação de um novo ciclo da cadeia produtiva sucroenergética. E nós estamos aqui no 8º andar do Ministério das Minas e Energia em Brasília e vamos gravar uma entrevista com o secretário Márcio Félix Bezerra. Ele é engenheiro, egresso da Petrobras, também do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, e ocupa hoje a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa secretaria tinha a denominação de Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis. Com a chegada do novo ministro das Minas e Energia, houve uma mudança já nessa denominação. A secretaria passa a ser Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o que denota e mostra uma mudança que realmente vai marcar nessa conversa nossa com o secretário Márcio Félix Bezerra. Nos últimos 10 anos nós não tivemos nenhuma notícia positiva por parte do governo federal em relação ao setor sucroenergético, em relação ao setor canavieiro. Todas as notícias produzidas pelos ministérios e empresas públicas envolvidas com a política dos biocombustíveis eram notícias ruins, eram notícias desagregadoras, eram notícias que não contribuíam em absolutamente nada para que o setor pudesse se reposicionar. O setor passou, todos que conhecem o que nós estamos falando, o setor passou a sua pior crise na sua história desde 1532, quando chegaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui ao Brasil. 80 usinas fecharam, 80 usinas em recuperação judicial, nós tivemos 600 mil postos de trabalho desativados na parte agrícola, nós tivemos a indústria de base liquidada, as maiores empresas de bens de capital passando por sérias necessidades, e a posição dos usineiros, a posição manifestada através da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, sempre foi que nós temos como setor que esperar que o governo diga, afinal, o que é que o governo espera do governo, espera do setor. E essa resposta nunca foi dada nem pelo presidente Lula, quando essa crise começou, no primeiro ano do seu segundo mandato, nem durante o primeiro mandato da presidente Dilma e os últimos mandatos dela, essa resposta nunca veio. Pois bem, agora essa resposta começa a ser dada. Nós temos aí já na próxima semana um evento importantíssimo que vai ser realizado e patrocinado aqui em Brasília, aqui nesse Ministério das Minas e Energia, que vai tratar já da discussão pública, primeiro setorial e na sequência pública, do RenovaBio 2030. Ou seja, o governo federal implanta e lança um programa de Estado, que independe do final do ano do mandato do presidente Michel Temer em 2018, mas um programa que estabelece diretrizes e bases para o ano de 2030. A ser verdade de que o Brasil e o governo vão manter os compromissos assumidos na COP21 em Paris no ano passado e a COP22 em Marrocos neste ano, segundo a presidente da Única, a Elizabeth Faria, nós temos aqui nada mais, nada menos do que investimentos na ordem de 40 bilhões de dólares previstos para o setor sucroenergético. É um número realmente muito animador e mais animador ainda é a conversa que nós vamos ter na sequência com o secretário Márcio Félix Bezerra. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos então com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia. De volta com o TV Brasilagro, conversando agora com o engenheiro Márcio Félix Bezerra, que é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia. E antes do engenheiro Márcio saudar os nossos telespectadores, vale ressaltar que para nós foi uma grata surpresa saber que a Secretaria agora de Petróleo, Gás Natural e
combustíveis e biocombustíveis, quando antes eram combustíveis renováveis, o que denota já uma atenção maior para os nossos biocombustíveis. Secretário, obrigado pela honra de nos conceder essa entrevista aqui na sexta-feira à tarde, aqui na sede do Ministério das Minas e Energia, antecipando já um pouco o que vai acontecer aqui na próxima semana e falarmos aí de mudanças profundas, estruturais, que começam a ser deslumbradas no horizonte de um setor tão sacrificado nesses últimos 9, 10 anos, um setor que viveu a míngua, um setor que foi obrigado a fechar 80 usinas, outras 80 usinas entrarem em recuperação judicial, 600 mil postos de trabalho desativados na área rural, a indústria de base praticamente dizimada, as maiores empresas de bens de capital do país focadas no setor sucroenergético em recuperação judicial, fechando suas portas também. E para grata surpresa nossa, mas gratíssima surpresa nossa mesmo, nós temos aí um Pronabio 2030 e o senhor à frente de um projeto aí que traz aí um novo horizonte para a cadeia produtiva sucroenergética. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com seus telespectadores. Desde o primeiro momento aqui que eu fui convidado pelo ministro Fernando Coelho Filho para vir trabalhar aqui no Ministério das Minas e Energia, primeiros momentos de conversa, ainda sendo convidado, o tema biocombustíveis esteve na pauta, entre outros assuntos, e a gente na conversa lembrou que antes do advento do pré-sal, os biocombustíveis no Brasil, notadamente o etanol naquela ocasião, era objeto de visitação, de admiração dos grandes empreendedores mundiais e era uma espécie de cartão de visita do Brasil no mundo. Como você falou aqui no início, esses últimos 10 anos aí, eu estou emendando, entendendo que acabou saindo de pauta, mas começou a voltar à pauta no âmbito aqui do Ministério das Minas e Energia, nessas conversas, nas determinações do nosso ministro Fernando Coelho Filho, porque talvez a gente tenha se transformado em um secretário de petróleo e está faltando o gás e os biocombustíveis. Então, tanto o gás natural com o programa Gás para Crescer, como os biocombustíveis com o programa Renova Bio 2030, a gente, que está sendo lançado agora, a gente, obedecendo as orientações do governo federal, do nosso ministro, a gente primeiro ter o diálogo. Então, ouvir com respeito, entender. O ministro Fernando Coelho tem se desdobrado no Brasil e no mundo. Eu estive recentemente num evento em Londres sobre biocombustíveis de segunda geração, né, o etanol de segunda geração, a integração que a gente está tendo com o Ministério das Relações Exteriores sobre a questão da plataforma Biofuturo, que foi lançada em Marrakech, agora há pouco, com o nosso programa aqui interno ao Brasil. Então, assim, ouvindo o setor, a gente tá falando até assim, num sincretismo energético. Então, em vez de... as coisas estão muito segmentadas. Então, os setores são interdependentes, um ajuda o outro. Então, no Brasil, essa solução de ter o etanol misturado à gasolina e o biodiesel ao diesel fóssil, então a gente tem no Brasil soluções diferentes que nasceram lá com o Proálcool lá atrás, talvez ninguém imaginasse que seria esse resultado. O Brasil passou a desenvolver motores de combustível chamados flex, né, que pode usar até 100% de etanol, então coisas que o mundo admira. E a gente, então, isso é uma riqueza, um ativo do Brasil, que envolve um setor que a gente é muito forte, que é a agricultura. Então a gente está procurando fazer um trabalho que envolve uma articulação muito grande, porque envolve dentro do governo várias áreas. Então a gente tem um núcleo operacional desse projeto, onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele é um parceiro fundamental, assim como o Ministério Itamaraty, como eu citei, e uma série de associações, empresas do setor a gente está trabalhando. E além do Renova Bio, a gente tem um outro programa que tem a ver com esse, que ainda nem foi lançado, mas ele já está, vamos dizer assim, taxiando para decolar. É um programa voltado ao refino e distribuição de combustíveis. Então, refino de petróleo, mas a distribuição de combustível de um modo geral. E, se for a gente pensar bem, daqui a pouco a gente vai ter um refino também do lado dos biocombustíveis. Então, as refinarias de biocombustível vão levar outros produtos, que é uma cadeia paralela, integrada. Então, isso tudo está interligado
e a gente está procurando ver a figura 2030, que é o que está lá nas metas que o Brasil assumiu, e o Brasil, eu li agora recentemente, que acho que essa semana mesmo, teve um evento lá em Londres, onde o Brasil foi reconhecido pelo seu compromisso, pela seu pioneirismo. Então, o mundo estaria procurando ajudar o Brasil até valorizar mais os biocombustíveis. Então, assim, a soma de ações, os vetores estão aliados no mesmo sentido, e aí o Brasil acho que tem uma grande oportunidade da gente resgatar o orgulho, e o programa RenovaBio, ele nasce com 4 grandes frentes. Uma primeira é a questão da definição do papel dos biocombustíveis na matriz energética brasileira, muito mais do que um número, do que uma participação relativa que os outros combustíveis podem eventualmente ter, mas os biocombustíveis têm um papel, têm um protagonismo a desempenhar por todas as suas externalidades, pela toda a sua integração na cadeia produtiva, por ser renovável, por ajudar, junto com o gás natural, que também ainda vai ficar para trás, a fazer essa transição para uma economia de mais baixo carbono. Então essa é uma primeira grande frente. A segunda é voltada à comercialização, como é que a gente vai trabalhar para que a gente tenha a maior previsibilidade possível, que esses produtos, os biocombustíveis de primeira, segunda geração, enfim, sem nenhuma discriminação, qualquer melhor ou pior, todos têm o seu papel, como é que eles podem ir para o mercado de uma forma mais suave possível, respeitando as interfaces que tem com as commodities, quer dizer, os preços que variam em função do mercado, a questão da soja, farelo, a questão também do açúcar, enfim, esses fatores, esses colaterais que a gente tem que, produtos que a gente precisa, coprodutos que a gente precisa trabalhar e entender essa integração. Um terceiro ponto é voltado à questão do equilíbrio econômico-financeiro do setor. A sustentabilidade, olhamos o equilíbrio econômico-financeiro e as externalidades, como é que a gente consegue valorizar essas externalidades positivas para o meio ambiente. Então, com certeza, olhar como é que o setor se equilibra, dá uma visão de longo prazo, já é uma ajuda de que tem um papel importante desempenhar lá no 2030, e só fazer essa trajetória já ajuda a ter a sustentação, eventualmente até recuperar usinas que tiveram dificuldades, e a construção de outras novas que eventualmente sejam necessárias. E o quarto ponto desse programa, olhando de uma maneira bem macro, é como que a gente introduz novos biocombustíveis no nosso mercado. Seja o etanol celulósico, seja o bioquerosene de aviação, enfim, outras fontes aí de... Álcool química. Álcool química, a gente ter, vamos dizer assim, produtos de outras oleaginosas, enfim, que a Embrapa também tem um papel também muito importante a desenvolver, enfim. É um conjunto de oportunidades que dá uma realização, porque isso não tem tempo de acabar, só tem tempo de continuar. Então, e o Brasil se antecipa ou se coloca numa posição de vanguarda dentro do mundo para ter uma matriz energética cada vez mais limpa e sustentável e diversificada, que de certa forma ajuda também ela a ter essas outras características. Secretário, uma das questões mais emblemáticas nesses 9, 10 anos que o setor ficou ao limbo aí das políticas públicas e da própria relação com o governo federal, na verdade não havia interlocução nenhuma, quer dizer, nem usineiro, nem fornecedor de cana, nem representantes dos trabalhadores da cadeia produtiva, são 2 milhões de trabalhadores, muito menos a indústria de base, tinha qualquer tipo de interlocução com o setor. E o que se acompanhava, e eu como jornalista acompanhei isso muito de perto, e que era profundamente deplorável, lastimável, é que nos ministérios não havia uma sinergia para os biocombustíveis. Eu fico sinceramente feliz de ouvir o senhor mencionar o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda e o próprio Ministério das Minas e Energia. E ainda mais quando a gente está aqui na sua casa,
e que a gente acompanhava que o maior problema, a maior retenção de vontade de se fazer alguma coisa pelo setor estava implementada aqui dentro do Ministério das Minas e Energia. E o senhor, quando coloca que essa interlocução já existe, e agora o próximo passo é o que está sendo feito, já nessa próxima semana, uma reunião, na próxima terça-feira, onde o senhor está trazendo as lideranças do setor, da cadeia produtiva para cá para discutir, já denota que realmente são mudanças que vieram para valer. Isso, na verdade, exige um grande trabalho de articulação, que, na verdade, sob a liderança do nosso ministro Fernando Coelho, filho, ele vem trabalhando, nosso secretário executivo Paulo Pedro também vem se dedicando bastante a isso. E então nascendo naturalmente a ideia de se fazer um grande evento, chamar assim, no dia 13 de dezembro, agora na próxima terça-feira, onde a gente vai contar com a presença dos ministérios que têm mais sinergia com esse assunto, como o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda e o próprio nosso Ministério de Minas e Energia, com atores diversos desse setor, com representantes das diversas associações, das grandes empresas, seja de São Paulo, seja do Nordeste, seja aqui do Centro-Oeste, do Sul do Brasil, todas as regiões onde a gente tem formas diferentes e tem um peso relativo importante, né, porque ocupa uma área pequena da área agricultável do país e com produtividade crescente, e a gente consegue dar um equilíbrio à nossa matriz energética. Então, várias perguntas estão sendo levantadas. A nossa ideia é que a gente, durante o mês de março de 2017, a gente possa colocar essas novas políticas em uma consulta pública e durante um mês, e ao longo do segundo trimestre do ano que vem a gente consiga levar isso à formalização, aprovação do Conselho Nacional de Política Energética e, junto com isso, levar as eventuais mudanças necessárias ao Congresso Nacional. Não quer dizer que a gente vai ficar esperando para fazer as coisas emergenciais os primeiros semestres do ano que vem. As coisas emergenciais estão sendo tratadas já e precisa de vamos dizer assim, de um tratamento diferenciado. A gente não vai fazer um planejamento de longo prazo sem esquecer os desafios que a gente tem do curtíssimo prazo. Na própria terça-feira mesmo, há uma expectativa de que uma comissão, uma comitiva parte desse tarefa possa ir até o presidente da República, Michel Temer, para entregar uma carta e formalizar. Então, a gente tem a expectativa aqui também de contar com um carro desenvolvido por uma indústria japonesa que está sendo testado no Brasil, um carro muito moderno, a célula de combustível, mas... Marca Nissan. É um carro da Nissan. Bom, pode fazer propaganda, pode fazer. Né? Tem que merece. Lógico. É um brasileiro que dirige a Nissan e Renault, e o desenvolvimento desse carro é algo avançado, e escolheu o Brasil até para testar o carro, não só pelas ligações brasileiras, mas porque o Brasil é um país que tem uma rede de distribuição, o carro pode circular pelo país, então o carro vai estar em Brasília já, na segunda-feira já vai estar aqui, e talvez na terça-feira ele vá até o Palácio do Planalto, enfim. Então é uma coisa simbólica, mas começa a ter vamos dizer assim, a demonstrações práticas de como que a gente vai ter, vamos dizer, como que esse assunto, como que essa indústria é importantíssima para o nosso país. Foi só necessário que a grande mídia abrisse um pequeno espaço para falar dessas ações que o senhor vem coordenando e desenvolvendo aqui no Ministério das Minas e Energia, para a gente já ter alguns resultados interessantíssimos, coisa que não se via desde 2007. Em 2007, cessaram-se todos os pedidos de financiamentos ao BNDES para o setor. A partir de 2007, não há registro de nenhum pedido de financiamento para um projeto chave na mão, quando antes nós tivemos 100 projetos andando. E a partir do primeiro momento que se noticiou que se falava em Pronabil, RenovaBio, se falava em RenovaBio, foi depois da sua participação, inclusive lá no evento da Única em São Paulo, e o ministro esteve presente também,
que nós tivemos a COFCO, que é uma das maiores, é a maior empresa de comercialização e produção de açúcar da China, tem investimentos no Brasil, anunciou que quer aumentar os seus investimentos no Brasil. E essa semana a Südzucker, que é o maior produtor de açúcar na Europa, anunciou que está interessado realmente em comprar usinas ou investir em usinas novas aí. Quer dizer, não é apenas um sinal positivo para o mercado que o Ministério vem dando através do senhor, através do ministro, mas há uma repercussão já internacional e um entendimento de que realmente é muito sério e tem um horizonte muito amplo esse projeto que começa a ser estruturado para retomar aí os investimentos na cadeia produtiva sucroenergética. Eu queria acreditar, talvez, essa repercussão internacional, não tanto o RenovaBio, mas o RenovaBio pode ter contribuído um pouco, mas especialmente pela posição do governo brasileiro e do Congresso brasileiro de referendar, de ratificar o Acordo de Paris, a participação, decisões lá que o Brasil assumiu, a ser depositado lá na Organização das Nações Unidas, lá, quando o presidente Temer esteve lá em setembro. E, vamos dizer assim, a participação do governo brasileiro, das empresas em Marrakech, agora recentemente, da COP, chamada Conferência das Partes 22. Então, essa ligação do RenovaBio com essas outras coisas, então, ao se ver a declaração e até o contraste com o que está acontecendo com os Estados Unidos, por exemplo, nosso país amigo, irmão, com o resultado da eleição, que nos debates presidenciais, lá num dos debates, a candidata Hillary Clinton, falou que os Estados Unidos poderiam ser o país para ser a vanguarda dessa transição para biocombustível, para ter uma... E, vamos dizer assim, isso acabou sendo deixado para o Brasil. Então, até esse contraste, indiretamente, tem ajudado a repercussão. Então, o Brasil tem sido elogiado e a gente fica feliz que o RenovaBio esteja vindo no momento para contribuir, catalisar esse processo e acelerá-lo. Quando começaram os estudos do RenovaBio? A gente... eu estou aqui o governo está aqui há 6 meses, um pouquinho mais, eu estou aqui um mês menos do que 5 meses aproximadamente, e como eu lhe falei, né, no momento que eu fui convidado para trabalhar aqui, um dos pontos da conversa foi sobre a questão dos biocombustíveis, e a gente lembrou lá nesse momento a história que como ele era tão importante lá atrás e tinha sumido da cena, e que uma das coisas que a gente ia fazer a orientação do nosso ministro era que a gente voltasse a destacar o papel dos biocombustíveis. Então, começamos a ouvir, receber as associações, entender esse negócio do papel. O pessoal todo mundo queria ver o papel dos biocombustíveis. Eu falei, mas você não quer um número? Não, eu quero um papel. Então, a gente demorou uns dias para entender e captar, mas aberto o diálogo, começamos a participar de alguns eventos e começamos a pedir sugestões. E aí foi nascendo a ideia de um programa, como a gente tem estruturado em outras áreas aqui da Secretaria. Então, esse programa nasceu até inicialmente, tinha um nomezinho, um apelido Bio Brasil, e aí acabou até dar o RenovaBio, porque eu acho que para dar uma sensação que a gente está renovando um biocombustível, parece dupla, vamos dizer assim, torna uma coisa... enfim, abrangente. Eu expliquei isso até no evento lá que eu participei lá em Londres há uns dias atrás, e que então o RenovaBio ele está materializando, acho que todos esses pensamentos, e o RenovaBio até março ele vai expressar, ele é um programa que tem perguntas a serem respondidas, prazo curto a ser atendido. Verdade. Mas já tem para trás um monte de discussão. Então, o que a gente entende é o seguinte: nós vamos construir, é uma construção coletiva, governo e os setores envolvidos, quer dizer, o governo no sentido bem amplo, para que a gente possa chegar em meados do primeiro semestre do ano que vem, com uma minuta de política já pronta, e submeter, por um lado, ao Conselho Nacional de Energética e ao Congresso Nacional, aonde foi assim. Na verdade, a gente já começou o diálogo também com o Congresso, e então a gente entende que vai ser um processo sustentável, independente do tempo curto de duração aqui que nós temos aqui nesse mandato aí de, enfim, 2 anos, mas em eleição e tal. Então a gente tem um tempo curto para fazer as coisas, mas plantando com sementes aí
sustentabilidade, com a participação de todos, com as convergências a gente destacando e as eventuais divergências a gente deixando para trabalhar no segundo momento. Não vamos querer a solução ideal, porque ela pode demorar mais. Vamos fazer a solução pragmática possível, mas de qualquer maneira eu acho que os biocombustíveis já estão novamente sendo vistos de uma outra forma pelo mundo, certamente, o Brasil sendo visto pelo mundo, e acho que internamente, pelo menos, a gente já está tendo um norte, uma visão de futuro começando a ser compartilhada, e isso faz com que todos se integrem e sem ter, vamos dizer assim, fragmentação com os outros combustíveis. Então, uma transição de todos vão se olhar e chegar em 2030, a gente vai ter uma matriz energética brasileira, eu acho, muito mais forte, sustentável, com economia nacional bastante fortalecida. Trata-se, na verdade, então, de um programa de Estado, não de governo, desse de governo apenas. Isso. O nosso, eu não sei se é sonho ou nosso desejo, mas nós trabalhamos para que seja um programa de Estado. Para isso, acredito, as pessoas perguntam, isso não vai acabar depois que mudar as pessoas? Eu digo assim, se a gente consegue construir com o setor como um todo, vamos dizer assim, com a opinião pública nacional e internacional, e também em harmonia, em articulação com o nosso Congresso, eu acredito que a gente vai passar esse período, porque é um programa que, vamos dizer assim, não tem contraindicações. Então, é um programa muito bom ambientalmente, gera emprego, ocupa espaços vazios, porque se estivesse disputando espaço com outros biocombustíveis, e o Brasil, vamos dizer assim, passa a ser uma referência. Estive agora há poucos dias, há 3, 4 dias atrás, na Índia, e a Índia também tem todo o interesse nesse programa. Ela está começando um projeto lá de aumentar a mistura do etanol à gasolina, um país 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que tem uma demanda crescente, gigantesca por combustível de um modo geral. E o programa brasileiro é um exemplo. Inclusive, a gente vai receber uma comitiva indiana, agora em janeiro, meados de janeiro, que vem para conhecer esse programa, já articulado com as associações, etc. Então, vai ser também uma plataforma de exportação do Brasil de ideias. E abre um espaço muito grande para a indústria de base, que até 2007 também vinha exportando fortemente para os países aqui da América Latina, também para a África. Eu estive num evento lá em Sertãozinho, há uns 2, 3 meses atrás. FenaSucro. Na FenaSucro. E vi lá na exposição as máquinas, etc., que estavam lá. E aí eu, como sou oriundo da área de petróleo, eu falei assim, poxa, parece que eu estou na área de petróleo. Mas eu estou vendo fornecedores aqui que estão na área de petróleo e outros não. Então, assim, a gente tem uma indústria desenvolvida e lá ninguém está discutindo se é conteúdo, se é feito no Brasil, se não é feito no Brasil, mas tem bastante coisa feita no Brasil, mas não tem nenhum cartório dizendo que tem que ser feito no Brasil. E aí é uma oportunidade da gente exportar a nossa tecnologia, nossas ideias, nossos bens e serviços, que nossas empresas também possam se instalar em outros países. Claro. E que isso a gente contribua, o Brasil pode contribuir para que o planeta tenha uma matriz energética mais equilibrada. O programa não contempla apenas o etanol, contempla também o biodiesel. Sim. Contempla o biodiesel e outros biocombustíveis que possam vir. Sim. Claro que etanol e biodiesel hoje tem, vamos dizer assim, eles se relacionam mais um com a gasolina e outro com o diesel do que entre si, né? Mas quando a gente projeta para o futuro, a gente vê que todos os combustíveis, todo mundo tem uma certa zona de interferência de um no outro. Então tem um espaço que eu digo da competição salutar entre esses combustíveis. Os fósseis, eles vivem uma transição, então eles, em algum momento no futuro, eles tendem a diminuir a sua participação na matriz energética, e sei lá, até o final desse século, provavelmente não vão ter pouca importância, até antes. E então existe essa possibilidade dos biocombustíveis, sejam esses que estão aí mais, o etanol, que é o nosso grande destaque, nós já ocupa um espaço muito grande, o biodiesel, que está ocupando um espaço, outros que também possam vir, o bioquerosene de aviação, que pode ser tanto vir do etanol como
do biodiesel, então talvez tenhamos as duas soluções, quem sabe a gente consiga misturar biodiesel, bioquerosene de aviação, seja um blend aí das duas coisas. Então, é um mercado no mundo que não se vê outra alternativa, então é oportunidade para nós. A gente tem uma empresa como a Embrapa, que com capacidade enfim, reconhecida mundialmente, né, de desenvolver tecnologias para essa área enfim, agrícola e de produtos assim, diferenciados. Então, assim, eu sou otimista de que a gente vai lançar uma espécie de fractal, uma coisa simples, com regras bem claras, que repetidas, tal, a gente vai construir uma indústria muito mais forte do que já é hoje. Quando o governo brasileiro referendou o que em Paris, referendou agora na COP22 o que tinha sido assumido na COP21 em Paris, ficou na verdade, Paris deixou uma incredulidade muito grande, porque as metas pareciam realmente muito distantes da realidade, até porque estavam sendo assumidas pelo governo que tinha virado as costas para o setor. Quando o governo referendou a COP22, a presidente da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina, anunciou numa palestra que ela fez lá, de que se poderiam já imaginar investimentos na ordem de 40 bilhões da indústria de açúcar e álcool, 40 bilhões de dólares para atender essas metas de 2030. É algo realmente colossal em qualquer programa mundial. Isso. O senhor acredita que mais ou menos aproxima-se a isso? A gente não procura até não fazer cálculos de número, porque tem vários setores que têm investimentos na ordem de dezenas de bilhões de dólares. Eu acho que o número é por aí mesmo, para a gente fazer tudo o que precisa. Mas acho que o mais importante de tudo isso é como a gente falou um pouco, você até comentou um pouco atrás, a gente está atraindo a confiança, o interesse do mundo sobre isso aí. Então o Brasil já está tendo reconhecimento, não só porque ratificou lá o Tratado, o Acordo de Paris, mas porque está com ações concretas para fazê-lo acontecer e mostrando para o mundo a viabilidade de ter essa trajetória. Então, fazendo isso, deixando as regras claras e tendo esse espaço, no mundo, apesar dos desafios, há sempre dinheiro disponível para bons projetos. Então, em sendo bons projetos, não só econômica, financeiramente, geração de emprego, socialmente, etc., mas com essa caminhada, com esse exemplo que o Brasil está dando de contribuir para mitigar as mudanças climáticas, realmente o Brasil dá um salto bastante importante aí que eu acho que isso todo mundo é a favor, não se conhece alguém que seja contra. O Pedro Parente chegou à presidência da Petrobras na condição de ex-presidente do Conselho Deliberativo da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Ou seja, ele presidiu a entidade que representa os usineiros da região Centro-Sul, que representam 90% da produção nacional. Foi presidente também da Bunge no Brasil, e a Bunge é uma forte investidora no setor. Já se imaginava que o olhar via Petrobras seria um pouco diferenciado em relação ao mercado, porque ele conhece o setor. Agora o senhor é egresso também da Petrobras. E o senhor começa com um projeto magnífico em todos os sentidos, magnífico em termos sociais, econômicos, ambientais. Como o senhor também falou há pouco, esse é um setor que não tem nada que possa ser contra. É o famoso ganha, ganha, ganha de todos os lados aí. O fato de o senhor ter vindo também da Petrobras ajuda a implementar, ajuda a vencer algumas barreiras que possam eventualmente ainda existir em relação aos biocombustíveis no país? Olha, eu era ainda estudante quando foi lançado o Proálcool e ainda estava no ensino médio, nos nomes de hoje, e acompanhei um pouco e depois na Petrobras, quer dizer, o lançamento do Proálcool foi algo assim que para a Petrobras, para a indústria do petróleo, era um competidor. Sim. E então era álcool ou coisa. E o Brasil conseguiu, por caminho diverso, fazer. É verdade. É mais, verdade. É vezes. Então, essa tabuada aí de positiva, né, fez com que
vamos dizer assim, a gente tenha um equilíbrio, e talvez por circunstâncias aí a Petrobras está tendo que se concentrar na sua atividade principal, mas o que o Brasil conquistou, que é essa combinação, esse blend de etanol com álcool, e o etanol também tem a sua vida própria, né? Mas você chegar no limite é uma coisa assim, você pode botar de 0 a 100% de etanol no motor. Então, um tanque de combustível para fazer o motor rodar. Então, essa flexibilidade está permitindo o Brasil que mesmo a balança comercial vem sendo beneficiada, a gente tem essa possibilidade até de seguir no Acordo de Paris, ser um exemplo para o mundo por conta disso. Eu sei que provavelmente não foi planejado isso lá atrás, era pelo choque de petróleo e tal, mas eu acho que o Brasil conseguiu, como fez uma miscigenação na população, nas diversas etnias que vieram aqui para o nosso país ao longo desses 5 séculos, o Brasil para os combustíveis está fazendo a mesma coisa. Hoje a gente até sonha em ter um dia um combustível chamado Brasil, onde quanto tem de etanol, de biodiesel, de coisa, vai ser vamos dizer assim, um programinha que vai dizer, o motor do seu carro é tal, você vai viajar, quer andar tanto, quer gastar menos, quer, sei lá, uma visão meio de ficção científica, mas a gente já podia ter um negócio chamado Combustível Brasil. Engraçado que a turma do pessoal do biodiesel diz assim, poxa, mas a gente não tem uma bomba assim dizendo que tem biodiesel. Verdade. Aí o pessoal do etanol, está lá o etanol. Diz assim, mas será que é tão importante ter esse nome? Se a gente tivesse um combustível, as pessoas não sabem quanto, tu perguntar aí, fazer uma enquete na rua, as pessoas não vão saber quanto tem de etanol não sabe, na gasolina. Não. Então, talvez a gente chegue um dia que isso fique tão misturado, tanta coisa, que não vai fazer, porque numa hora tem sentido fazer mais açúcar, tem sentido... Então a gente construir esse caminho do futuro e deixar um espaço para competição lá na frente, porque não pode chegar, cada um vai ter uma cota lá na frente, porque a gente tem por trás disso, acho que grande segredo é manter, e aí é uma coisa assim que está no DNA da Petrobras, a Petrobras tinha a sua missão original, que era abastecer o país aos menores custos para a sociedade, quer dizer, abastecer de derivados, etc. Então, esse abastecer o país, ele passa para nós aqui, a gente, o governo como um todo, e com todas as associações, essa responsabilidade é de nós todos. Porque se um dia faltar algum combustível, algum tipo de combustível em algum lugar, isso tem consequências nefastas. Claro. Então a gente precisa construir algo que tenha, vamos dizer assim, tenha uma trajetória, quem vai saber, mas não é assim, vai ter exatamente tantos bilhões de litros no ano tal. A gente tem que ter uma margem para o mercado naturalmente variar. Agora, construir essa trajetória, percorrer essa trajetória, eu acho que é um desafio fantástico que vai motivar muita gente, porque nós estamos caminhando para uma matriz mais limpa, mais sustentável, mais, pelo menos, amistosa para o mundo, né? Uma matriz querida. Secretário, 2007, primeiro ano do segundo mandato do presidente Lula, na presidência da República, foi quando nós fizemos, inclusive, um evento grande aqui em Brasília, onde detectamos que o governo vinha assumindo posições que desviavam um pouquinho os biocombustíveis da sua prioridade que até então era dada. Nós acompanhamos a posição dos usineiros, ou seja, dos produtores de etanol, que era a posição deles em relação a esse afastamento do governo sempre era a seguinte: nós não podemos falar nada, nós não podemos manifestar publicamente nada, porque nós queremos que o governo diga, afinal, qual é o papel que nos cabe dentro da matriz energética brasileira. Passado o vendaval, que deixa um rastro extremamente predatório para trás, com demissões, fechamento de empresas, nós chegamos ao momento de que o governo passa a assumir uma posição e começa a discutir com o setor produtivo, começa a discutir com a sociedade como um todo, porque isso vai envolver com certeza o Congresso Nacional, um programa que se estende até 2030, que era um sonho de todos.
porque realmente ele permite fazer com que o investidor volte seus olhos novamente para o setor, ao empresário para poder realmente começar a investir novamente na sua atividade, aos agricultores a produzirem cada vez melhor, mais e melhor a cana-de-açúcar, ou então as matérias-primas que possa fazer o biodiesel. E a academia também tem uma resposta de que precisa entrar realmente, como o senhor já falou 2, 3 vezes nessa entrevista aqui, vamos buscar novos biocombustíveis aí. O que o governo, qual é que seria o melhor papel que o governo poderia, o que o governo pode esperar do setor produtivo? Eu acho assim que a gente está trabalhando, na realidade, é para fazer uma construção coletiva compartilhada. Não é um pacote que o governo cria e apresenta, né? A gente está construindo, por isso, sucessivas reuniões, audiências, consulta pública. Então, para quando o assunto for levado ao Conselho Nacional de Política Energética, já tem uma grande convergência de todos em cima disso. Então, acho que essa é a contribuição maior que a gente pode deixar, é criar um processo que torne essa caminhada até 2030 sustentável. Porque 2030 está logo ali, parece distante, mas estamos entrando em 2017, são 13 anos. E 13 anos para fazer esses 40 bilhões de dólares de investimento, fazer tudo que tem para fazer, passa mais rápido ainda. Com certeza. Então a gente tem que começar já, para poder chegar em 2030 do tamanho que se imagina. Então, eu acho que criar o que a gente está fazendo aqui é ajudar a criar uma convergência, ter uma grande articulação para voltar a ter um diálogo. Eu não acompanhei o setor à distância, mas na minha memória ficou essa questão que a gente via os grandes empreendedores mundiais virem o Brasil, né, para visitar os programas de etanol e quererem exportar, e aí coincidiu com pré-sal, com grande facilidade de petróleo. Isso repete a história da indústria internacional, da indústria automobilística, porque tanto o Henry Ford com o seu Ford T lá e o Rudolf Diesel lá, os carros nasceram com biocombustíveis e a indústria do petróleo veio e hoje a gente está vivendo já um outro momento, não só com biocombustível, mas com carros elétricos, com outras soluções, célula de combustível, etc. Secretário, muito obrigado pelo privilégio dessa conversa. Eu tenho absoluta certeza, nós que acompanhamos há mais de 30 anos o setor sucroenergético, esse evento, essa disposição, essa determinação que o senhor faz sob a condução e orientação do nosso ministro das Minas e Energia, vai ser um divisor para os biocombustíveis no país e no mundo. Muito obrigado mais uma vez. E nós ficamos à sua disposição e torcendo pelo êxito, não só desse programa, mas de todas as ações que o senhor vem a implementar na sua secretaria aqui no Ministério das Minas e Energia. Eu que agradeço a oportunidade, o papo assim, tranquilo, fluido, bastante interessante. Só queria, talvez, se pudesse passar uma mensagem final aqui dessa entrevista. É dizer o seguinte, aqui na nossa Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, as paredes estão cheias de pôsteres de imagens da área de petróleo. E eu estou fazendo uma campanha já conseguimos, por exemplo, uma usina de biodiesel, que a gente já colocou na nossa parede, e vou querer uma usina de etanol, uma usina de álcool-açúcar, para que a gente possa também colocar aqui e a gente ter uma ideia da diversidade, para a gente até simbolicamente ter mais equilíbrio aqui. Não só projetos no mar do pré-sal, mas a gente tem projetos de terra, tem projetos de... Então a gente aqui é um mostruário, isso é uma coisa meio simbólica, mas com o prestígio, com a penetração que vocês têm aqui, eu gostaria de ganhar aqui uma usina, uma foto bonita. Tem muitas usinas, não vai dar para colocar todas aqui, mas quem chegar primeiro vai ter um lugar privilegiado aqui na nossa parede aqui. Obrigado, gente. Tá bom, secretário. Obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.